Veja agora um pouco da história, evolução e curiosidades de uma das mais importantes máquinas pesadas, as motoniveladoras, que evoluíram das lâminas tracionadas por animais à era da eletrônica e computação embarcada. O termo motoniveladora, no inglês motor grader, surgiu depois que as niveladoras passaram a ser auxiliadas por motores. Porém, como eram usadas principalmente para manutenção de estradas, sendo frequentemente vistas transitando realizando manutenções, começaram a ser chamadas de road patrol, patrulhas rodoviárias, nome que por um bom tempo designou o equipamento. Mas mesmo com a criação das motoniveladoras com propulsão própria, com o aspecto moderno como o conhecemos, chegou a ser designada como Auto Patrol, por uma das principais fabricantes. A motoniveladora é uma fantástica máquina pesada largamente utilizada na construção civil, com o objetivo de promover agilidade nas obras, garantindo ainda eficiência e precisão na terraplanagem, para nivelamento e outros padrões e cortes necessários, em vários tipos de construções, incluindo estradas. A que hoje é uma máquina completa com eletrônica, automação e computação a bordo, começou como um implemento para ser puxado por cavalos, isso há mais de 100 anos, surgindo após o avanço na adoção de carruagens e até bicicletas, quando houve a necessidade de melhoramento da manutenção das estradas para a agilidade no deslocamento. Em seguida surgiram niveladoras de maior porte, para melhor rendimento. Quando em funcionamento em terrenos inclinados, a resistência do solo criava uma tendência da niveladora deslizar. Para amenizar o problema, foi criado o sistema de angulação da lâmina, fazendo com que o material fosse jogado para a margem da estrada ao invés de empurrado para frente. Mas a solução definitiva veio em 1885, em Indianápolis, uma niveladora de arrasto em que as rodas podiam ser inclinadas de acordo com a vontade do operador, aumentando o apoio na direção para a qual o equipamento tendia a deslizar. Curiosamente, um sistema tão eficiente que ainda é visto nas motoniveladoras atuais. No início da década de 1890, Adams formou sua própria empresa, que fabricava uma variedade de máquinas de construção, incluindo niveladoras. Já em 1903, dois empresários, Richard Russell e C.K. Stokland, organizaram a Russell Gardner Manufacturing, já que eram envolvidos com equipamentos de manutenção de estradas e viram a necessidade e oportunidade de fabricar suas próprias niveladoras. Com os tratores a vapor e a gasolina se tornando mais amplamente usados na construção de estradas, principalmente após a Primeira Guerra Mundial, substituindo em grande escala o uso de tração animal, naturalmente passaram a ser utilizados para puxar as motoniveladoras, que passaram a ser desenvolvidas em tamanhos maiores e adequados para a maioria dos modelos de tratores de esteira e de rodas. Porém, esse tipo de conjunto exigia duas pessoas, uma para operar o trator e outra a niveladora. Mais uma evolução ocorreria então nos anos 20, a Russell Grader, utilizando-se de um trator Allis-Chalmers, modificou-o para transformá-lo em uma motoniveladora automotora, comercializando-a como Motor Highway Patrol número 1. No slogan, a marca enfatizava a vantagem de se precisar de apenas um homem para operar a máquina. Outros fabricantes de tratores seguiram o exemplo, modificando os projetos de tratores para incorporar niveladoras embutidas. A história da fabricante Russell Grader se cruzaria com a Caterpillar Tractor, que havia sido formada em 1925. A Russell havia se tornado um dos principais fabricantes de motoniveladoras, e muitas delas estavam usando tratores Caterpillar, que comprou a Russell.
A princípio, a Caterpillar vendeu os antigos modelos de motoniveladoras sobre sua própria marca, mas em poucos anos, os modelos originais foram completamente redesenhados e modernizados. A Caterpillar garantia seu lugar na indústria de motoniveladoras em 1931 com seu modelo Caterpillar Auto Patrol, considerada a primeira motoniveladora real, pois não era adaptada de tratores, mas projetada com uma única utilidade. Fabricada em série, essa se tornaria a base de todas as motoniveladoras subsequentes. Em 1938, a Caterpillar lançou uma motoniveladora movida a diesel, a Longa número 12 Auto Patrol, com diversos aperfeiçoamentos em relação às concorrentes da época. Trazia um sistema de elevação da lâmina por engrenagens e inclinação das rodas dianteiras como item de série. Este modelo permaneceria em fabricação por mais de 50 anos, tornando-se uma lenda da indústria. Equipada com uma transmissão mecânica de 6 marchas à frente e 2 à ré, sendo a única mantida em produção pela fabricante durante a Segunda Guerra Mundial. O nome Auto Patrol, porém, foi abandonado em 1939. Após a Segunda Guerra Mundial, a demanda por motoniveladoras continuou a crescer, assim como o tamanho das próprias máquinas, à medida que seu uso crescia em indústrias como mineração e ocorreu um boom na construção de superestradas, surgiu a necessidade de equipamentos muito maiores. Na década de 60, a Caterpillar lançou a motoniveladora número 16, a maior até então, pesando 21 toneladas e contendo uma lâmina de 4,3 metros e motor de 200 HP, transmissão Power Shift e diversos aperfeiçoamentos, que acabaram por ser usados nas máquinas menores, a número 12 e a número 14. A Caterpillar e outros fabricantes continuaram refinando e melhorando seus projetos. Introduziram controles mecânicos de potência e diversos acessórios para suas motoniveladoras. Assim havia se formado uma motoniveladora com aspecto moderno. Porém, em 67, a John Deere introduziu inovações que ainda estão presentes nos modelos atuais. O modelo JD 570 foi o primeiro a ter direção por chassi articulado e funções controladas hidraulicamente, além de apresentar uma estrutura protetora contra capotamentos. Especialmente o chassi articulado passou a conferir à motoniveladora maior capacidade de manobra, assim como maior agilidade para os diversos trabalhos. Tal característica estrutural seria utilizada pelas outras fabricantes, com diferenças na localização da articulação. Alguns modelos se destacaram ao longo dos anos como super motoniveladoras, atingindo recordes em peso e tamanho. O primeiro modelo de grande porte a ser lançado no mercado foi a T700, produzida pela Galleon Iron Works em 1955, com mais de 18 toneladas. Na década de 70, a número 16 da Caterpillar foi substituída pela 16G articulada, de 27,3 toneladas, motor de 275 HPs e lâmina de 4,9 metros, que foi produzida pelos 20 anos seguintes. Voltando a 69, a CMI Corporation lançou uma máquina de 12 metros com dupla articulação, a Autoblade. No mesmo ano, a Raygo lançou a Giant, com 2 eixos, ambos motrizes, 2 motores GM posicionados nas extremidades e dupla articulação. A máquina pesava 48 toneladas e cada motor tinha 318 HPs. Mas não era uma máquina de precisão, adequando-se à movimentação de grandes volumes, principalmente em mineração de superfície.
Em 1975, a Dominion Road Machinery lançou o modelo 80T, cujo nome passou depois para 100T, de chassi articulado e transmissão Power Shift. Lâmina de 7,3 metros, pesando 81,6 toneladas. Seu motor era um Detroit Diesel 16 cilindros e 600 HP, posteriormente substituído por um Cummins de 700 HP. Assim como a Giant, não era uma máquina de precisão. A maior máquina produzida até hoje, a italiana Umberto Eco, tinha 181,5 toneladas, 12 pneus, lâmina de 10 metros e 2 motores, um com 1000 HPs na parte traseira e um com 700 na parte dianteira, produzida em 1980. Atualmente, a maior máquina disponível no mercado é a CAT 24H, que mede 16 metros de comprimento, largura de 4,2 metros, motor CAT de 500 cavalos, peso de 62 toneladas e lâmina de 7,3 metros. Desde a década de 80, não são lançados novos conceitos, mas mudanças tecnológicas e de conforto continuam sendo empregadas. Cabines vedadas com ar-condicionado, motores, câmbio, sistema de transmissão e freios mais eficientes, introdução de painel digital, joysticks no lugar das alavancas tradicionais e uso de GPS. As primeiras motoniveladoras chegaram ao Brasil a partir da década de 50 e 60, através da Fiat Alice, Caterpillar e Uber Varco, por exemplo, mas este é assunto para outro vídeo. Obrigado por assistir, deixe seu like e comentário, e até o próximo.